Olá, pessoal. Olá, pessoal. Aqui é a Gorete. E o Eric. Para vocês que têm o visto de residência não lucrativa aqui na Espanha, ou para quem pretende tirar esse visto, hoje a gente vai tirar uma dúvida de vocês. Aliás, uma dúvida não, né? Essa eu acho que é a maior dúvida de todos. Principal. Principal. Por mais que seja um visto que é para pessoas que já está aposentada, que tem uma renda no Brasil e que não necessita trabalhar aqui na Espanha, muitas pessoas buscam esse visto se programam para ficar o primeiro ano sem trabalhar e depois pretende permanecer aqui na Espanha. Muitos querem trabalhar, outros não. E na verdade isso é o correto, né? Esse primeiro ano não pode trabalhar, né? E depois, no segundo ano, pode... Quem quiser, né, tem a possibilidade, se atender os requisitos que a Espanha pede, de fazer essa alteração. Seja ela com contrato de trabalho ou autônomo, né? Trabalhar por conta própria. Então, isso é uma das coisas que nós fizemos. Eric continua residência não lucrativa. Então, a gente vai responder agora se você pode trabalhar nesse período que você tem residência não lucrativa. Pode ou não? Não, gente, não pode trabalhar e a gente vai dizer por quê. Muitas pessoas vêm e tentam trabalhar no mercado negro. Você pode até conseguir um trabalho no mercado negro, só que você tem que ter muito cuidado, né, onde você está, porque você não pode estar em contato em lugar público que esteja sujeito a vistoria, né, vigilância, porque aqui nós dizemos cidade de Valência, né, a gente pode afirmar para quem tem comércio, porque a gente hoje está do outro lado, então a gente acompanha tudo isso referente à fiscalização. A fiscalização aqui, ela é rígida. Ela tem direto, principalmente quando você está de alta, né? Que está de alta quer dizer o quê? Que você já está livre para trabalhar, né? Para abrir o seu negócio. Então, você já começam todos os órgãos te enxergar. Seja a Senda, seja vigilância sanitária, os órgãos que são correspondentes ao seu negócio. E você, a qualquer momento, está sujeito a uma inspeção. Vamos falar agora do que aconteceu com a gente, para vocês terem uma ideia de como funciona a coisa aqui. Depois que nós estávamos de alta para começar a operação, o Eric, teoricamente, ele não poderia estar em campo. Exato. Mas como nós começamos um negócio que a gente não poderia ter um funcionário a princípio, né? Como a gente já comentou, que a gente começou com um capital muito justo, que foi o necessário só para poder abrir. Muitas pessoas falaram assim, mas por que vocês não pegaram alguém que conhecia já os costumes espanhóis para poder ajudar vocês nisso? Por que a gente não pegou e resolveu nós colocar a mão na massa? Porque a gente não poderia pagar uma pessoa no começo do negócio. Então o único meio era a gente aprender e tentar fazer tudo isso, né? É lógico, seria simples pegar uma pessoa, sim, mas a gente não tinha recurso ainda para isso. E nós, como nós falamos, nós sabemos que o meu visto eu não posso trabalhar. Né? Então, assim, mesmo ela podendo, quer dizer, ia ficar uma sobrecarga em cima dela. E ainda mais, no início de uma operação que nós não sabíamos como funcionava direito. E que dependia dos dois, tá ali, né? Que era pra estar conquistando o cliente, né? Atrair todas essas pessoas, né? O casal tá ali. Mas assim, mesmo sabendo que ele não podia estar ali, o que a gente fazia? Ele não ficava dentro da barra, ele tava sempre fazendo fazendo compra, dando apoio no que precisava. Mas sim, tinha momentos que apertava, né? Tinha um movimento, né? Os horários de pico, principalmente do colégio. E ele, lógico, que ele ia fazer também. Só que assim, nós pensamos que a gente sabia que tinha um risco, né? Que isso não poderia, a gente tomava muito cuidado. Mas principalmente porque estava em frente do colégio e tinha muitas polícias, então a polícia tem todos os horários, né, para atravessar as crianças, então a gente, de uma certa forma, estava sendo visto, né? Pensamos naquele jeitinho brasileiro, daquela jogadinha aqui, aquela jogadinha ali. Sim, olha, não coloca o avental, se tiver você sai, dessa maneira, né? E a gente tentou correr esse risco até que conseguisse regularizar, ele ter autorização e a gente acertar toda essa parte. O que aconteceu que isso demorou, continua demorando. E o que aconteceu, gente? A gente tinha, explicando para vocês o que aconteceu, né? A gente tinha uma amiga que estava aqui fazendo intercâmbio e ela estava, todo o período do intercâmbio, vivendo aqui em casa, né? Ela morou aqui por alguns meses e
ela pegava os meninos, levava os meninos para a escola e à tarde ela buscava eles. E nós, por estar iniciando o negócio, nós achamos importante a gente estar todo o período lá para conquistar os clientes, como a gente disse, né? Então a gente ficou com isso muito sobrecarregado, cansado, porque a gente saía de casa, né, 6 horas, voltava às vezes 11, 11h30 da noite, para no outro dia de novo acordar às 5 horas. E aconteceu, a gente conversamos, falou assim, vamos tentar fazer um meio a meio, né, pelo menos você descansar um pouco mais, ficar com os meninos, porque, né, gente, a gente não ficava assim, mais, né? Nem mais de via. 12 horas trabalhando, você não tinha mais vida, você não via os meninos, você saía e os meninos estavam dormindo, você chegava e não estava dormindo. Então, quer dizer, nós tentamos fazer uma forma de ela poder ficar um pouco mais com os meninos. Então, nós conversamos com a... essa nossa amiga disse, até ela mesma se ofereceu, ela falou assim, você não está conseguindo nem ver mais os meninos, né? Você não quer um dia, a gente nem combinou assim todos os dias, né? Você vem para cuidar deles e eu fico aí um pouco com o Eric à noite, até fechar, para ele não ficar sozinho. Então, ela se ofereceu a fazer isso e pra gente foi bom, porque eu poderia vir um pouquinho mais cedo, né? Isso, assim, era pouco tempo mesmo, porque ela estudava o dia aqui, né? Ela fazia intercâmbio. E a gente combinou um valor com ela, lógico, né? Pelo período, né? Pelo período. A gente não encarou nem isso como ser uma funcionária. Foi assim, a gente poder descansar alguns dias. Meio que ajuda só. Ajudou a gente, porque ela vivia aqui. Então ela só falou assim, vai você descansa, leva os meninos que eu fico aqui com o Eric. Mas o que aconteceu? Aqui na Espanha, como no Brasil, sempre tem alguém, gente, que tá olhando a gente. Então isso serve de alerta para vocês que às vezes querem fazer alguma coisa escondido. Presta atenção quem tá te olhando, porque... alguém, a gente imagina que foi alguém, denunciou, né, o café que tinha uma menor trabalhando lá. E ela não era menor, né? E ela também não estava trabalhando, ela ficou alguns dias lá, que foi os dias que eu pude vir mais cedo para descansar, né? E por quê? O Ministério do Trabalho, que aqui chama Ministério do Emprego, chegou à noite, que assim, é difícil, né? Um órgão tá trabalhando à noite. Eles chegaram à noite com a polícia, né? Sim. E foram direto nela, perguntando se ela era menor. Então... porque assim, ela tinha a cara de era novinha, né? Nova, de né? nova. Na verdade, ela tem mais de 21 anos, só que ela tinha cara de nova. Então, as pessoas que estavam lá não sabiam disso. Então, até que perguntavam, quantos anos você tem? Você parece que tem menos. Então, assim, ficou uma situação que nós imaginamos que realmente... certeza que foi uma denúncia. Porque a probabilidade de eles irem lá era à noite ainda é muito nula, bem dizer. Sim. Todos falavam isso pra gente. Se for fazer uma vistoria, vai de dia, não à noite. Então era mais ou menos umas 7h30 da noite, mais ou menos 8 horas. Então eles chegaram, já foram direto nela. Né? Foram direto nela, a polícia também vem junto, sempre com os fiscais. E eles meio que intimidam a pessoa fica sem saber o que dizer. E a gente sempre disse, olha, se chegar alguém... Você diz que não trabalha, porque ela realmente não trabalhava, não era funcionária. Ela estuda, ela tinha o horário dela de estudo aqui, né? Ela quis ajudar a gente, né? Então a gente não pode nem... a gente não se sente que fez coisa errada, porque tipo, a gente sabia que não podia pegar mais um funcionário, né? É lógico que foi um ato errado, mas não era a nossa intenção ter alguém, porque a gente não pode ter um funcionário, a gente não podia pagar um funcionário, assim, período integral. Na verdade, né? Sim, a gente até poderia, como ela fazia intercâmbio, até poderia trabalhar algumas horas, só que assim, o período era ser muito curto. Então, que era só noite, um pedacinho, né? Não tinha nem fazer um contrato. Não tinha necessidade. Necessidade de um contrato. Né? E outra coisa, era amiga, enfim. A gente imaginou que daria certo, Sim. E infelizmente... E quando chegou a fiscalização, eles meio que intimidaram ela, né? Pediram pra ela, perguntaram se ela trabalhava, ela disse que não, mas aí ela estava dentro da barra, não tinha como negar que ela estava lá dentro. Dentro da barra, gente, dentro do balcão. Dentro do balcão, né? Que aqui chama barra. E outra coisa, assim, eles não deixam você conversar, por exemplo, conversar com ela. Então, assim, cada um vai pra um canto. E eles começam a te questionar. Faz uma pergunta pra você, vai lá e faz uma pergunta pra ela. Então, assim, pra ver se não há aquela discordância. Enfim, né? Ela, assustada, ela chamou o Eric. Sim, falou assim, que é responsável. Ele tá lá no fundo. Tanto é que eles foram lá no fundo, falaram assim, tem mais alguém aí? Tipo assim, já vieram com a certeza que teria mais gente, enfim. Eles achavam que tinha mais pessoas trabalhando, né? Porque eles vão ver quem tá sem contrato, né? Isso é o problema aqui da Espanha. Não se pode trabalhar sem contrato. Isso é uma coisa que a gente sempre temeu. A gente sempre procurou trabalhar
totalmente legal, porque se fosse para fazer coisa legal, a gente já tinha feito há muito tempo, a gente demorou todo esse prazo para fazer tudo certinho, né? E na verdade isso foi uma inocência nossa, né? A gente não imaginava que seria tão assim. Sim, sabia que tinha, sim, tinha um que risco, poderia mas acontecer, não que iria acontecer, e principalmente assim, Um período logo no curto. início, né? Então ela chamando o Eric, eles pediram o documento e viu lá, né, quem tem um NI de residência não lucrativa tá atrás que não pode trabalhar. Exato. Então aí já foi uma coisa errada, duas coisas erradas, né? Eric não pode trabalhar, eu não estava no local e ela estava sem um contrato. E aí o que acontece, gente? Eles fazem uma notificação e te dão 10 dias para você comparecer ao Ministério do Trabalho. Só cortando você um pouquinho. Lembrando que eles não te argumentam nada, eles só perguntam, faz isso? Quanto tempo faz isso? Quanto tempo você trabalha aqui? Em que período? Gente, não adianta questionar nada, eles não te respondem. Sim. Eles não te respondem. Eles perguntam e você tem que responder. Não vai falar assim, mas foi só essa vez. Não tem conversa. Com eles não tem conversa. A polícia do lado, quer dizer, assim, particularmente, eu nunca vi uma coisa dessa, sabe? Eles não têm, parece que é um robô facial. Você faz isso, qual é o seu nome, endereço, NI, enfim, é isso. E pergunta, eles só absorvem. Aí eles já te dão um documento com uma data para comparecer nesse local no dia já que eles estabeleceram. No dia, nós fomos com aqui chamam gestoria, mas seria a contabilidade, eles são advogados, né? Então eles foram, uma pessoa foi junto comigo lá, comparecer no local. Nós pegamos todas as informações, que é o dia que você vai para se defender. Você tem a oportunidade de se defender. Por que aconteceu isso, né? Então, você vai. Então, levamos todas as informações dela, né? Que ela era estudante, a escola deu uma declaração que ela estuda de período tal a tal, então ela não poderia estar trabalhando. Levamos o visto dela, que ela já estava voltando pro Brasil, né? Que ela morava com a gente, né? Sim, na documentação dela estava o endereço, que ela estava morando aqui. Então tinha todas as evidências que ela não poderia estar trabalhando lá esse período, né? E a gente conhecia ela, então assim, pra gente falar assim, pegou uma pessoa estranha pra trabalhar aqui. Não, então a gente foi mais pessoa, questão né, de amizade, né? Que era nossa amiga mesmo. Então, a gente foi, apresentou tudo isso. Quanto à defesa, Eric não teve muito o que questionar, porque tá escrito lá, não pode e não poderia mesmo. Sim. Quanto a ela, a gente tentou argumentar, porque tinha todas as evidências e realmente não era funcionário, a gente a gente não queria um funcionário porque a gente não podia pagar. A gente queria sim alguém para trabalhar, mas a gente sabia que não podia pagar e a gente não queria pegar ninguém sem ter contrato. Por isso que a gente resolveu nós fazermos mesmo, porque não tinha como a gente pagar no momento. Enfim, você leva todas essas informações, a pessoa simplesmente, enquanto você está mostrando, só vai anotando, não olha para sua cara, não te deixa, não escuta o que você fala. Você tenta explicar, mas ela não escuta. A única coisa que ela falou assim é que realmente foi constatado que ela estava no local e dentro da barra, que era, né, como se estivesse trabalhando mesmo. E ela falou assim, olha, você aguarde que você vai receber uma carta te informando. Agora nós vamos parar para avalorar. É isso que eles falaram. Valorar seria o quê? Realmente você vai ser multado e agora a gente vai te dizer qual o valor dessa multa. Porque a multa ela tem um mínimo e ela vai até um limite, né? A gente não tinha noção nenhuma de quanto era esse valor. Enfim, depois de meses, chegou esse documento, né? Dizendo pra gente, primeiro assim, a gente desmaiou, né, ficou, quase morremos, assim, é uma sensação terrível. Então, nós recebemos 2 multas, né, que elas estão aqui, que eu vou dizer pra vocês. Uma foi do Eric, por estar trabalhando sem autorização de trabalho aqui, que foi de 501 euros, não sei se dá pra vocês verem, 501 euros. E a outra foi de estar com uma pessoa no local sem contrato de trabalho. E só para vocês verem o valor. Não, vamos falar, né? Então, o valor, 10 mil euros. 10 mil euros. 10.018. Isso, 10 mil euros relacionado à multa dela. Mais 501 dele. Então assim... 10 mil, põe 10.700 euros mais ou menos, gente.
Então, assim, aqui é dinheiro. É muito dinheiro, gente. Dá pra você abrir um outro negócio, dá pra você comprar carro, dá pra você dar entrada num apartamento. Gente, é muito dinheiro. Era um dinheiro que era fora da nossa realidade. No momento, a gente falou o quanto foi difícil a gente abrir um negócio com o mínimo que a gente tinha. Você imagina você tá tentando ter uma renda mensal, né? Que era o mínimo pra gente viver aqui, e chegar uma multa pra você pagar de 10 mil euros. E lembrando que a moça da gestoria disse assim que para nós ficarmos felizes, porque essa é a menor multa. É a menor multa. Gente, assim, feliz a gente vai ficar, né? Mas depois que chega essa multa, você tem o direito de recorrer, de abrir um recurso. Mas aí ela disse, vocês podem abrir o recurso, mas para ganhar um tempo. Não quer dizer, dificilmente eles vão dizer, olha, não precisa pagar, vocês foram isento e tudo mais. Enfim, a gente resolveu acreditar que, né, ia explicar tudo de novo, que alguém, né, um santo ia ver isso e ia, sei lá, cancelar essa multa. Abrimos esse recurso e novamente veio o documento dizendo, o documento é verdadeiro, aconteceu assim, assim, e você tem que pagar. E a partir do momento que eles dão a palavra final, depois do recurso, você tem que pagar, você tem que pagar. Aqui não existe chorinho, vou deixar, agora você tem que dizer como você vai pagar isso. Foi isso que ela me disse, olha, Gorete, você vai ter que pagar. Agora me diga como você vai pagar. Ela foi até a Senda, né, que seria a fazenda, e eles disseram assim, as alternativas que ela tem que pagar é em 6 vezes ou pagar esse valor total daqui 6 meses. Em 6 vezes, gente, é impossível. A gente teria que dar 3% de entrada e dividir 10.500, né, que isso estava sem juros, em 6 vezes. Como se a gente tinha uma renda mensal e ia dividir isso, ia dar quase 2.000 euros por mês. É impossível, a gente não ia conseguir fazer isso. Então a gente quebrou a cabeça, a gente, sabe, se desanimou, sabe, deu aquela vontade de se jogar no poço mesmo, porque, poxa, a gente lutando, trabalhando, e chegar uma coisa dessa que, tipo, tirou o nosso chão mesmo, porque a gente sabe que a gente não poderia ficar sem pagar. E outra coisa, esse valor que nós tiramos de lá é pagar nossas contas de casa e as contas de lá, então assim, esse valor extra não tem. Você pode trabalhar, nem que a gente quisesse, não tem. Dobrar, não tem como. Então o que a gente fez foi, para que isso não ficasse aumentando, foi aceitar a proposta deles que daqui 6 meses, né, que agora já não é mais 6 meses, falta 5, aceitar a pagar isso. Então eles acordaram, né, eles congelam isso, cobraram uns jurinhos a mais, né? Então esse 10 mil foi para 10.181 e a de 509 para 501 para 509. Quer dizer, é um total de quase 10.700 euros para pagar até o dia 20 de novembro deste ano. É o prazo que a gente tem. A gente vai conseguir pagar isso? Não sei, gente. A gente vai fazer o possível. Eu tô jogando loteria, né? Porque assim, o que a gestoria nos falou, que é a contabilidade, os advogados, é que eles poderiam parcelar isso em 5 anos. A gente até fez as contas que 5 anos a gente conseguiria pagar, daria 150, 160 euros, né? Isso sem juros. Falando, é possível até, vamos tentar esse acordo. Só que chegou na hora, a alternativa que eles deram pra gente foi 6 meses. Então a gente pediu esse prazo pra quê? Que nesse tempo as coisas, assim, que Deus iluminasse, que surgisse uma alternativa da gente pagar isso, que a gente conseguisse movimentar uma conta e tentasse um empréstimo em anos pra pegar o empréstimo no banco e pagar a Senda. Por quê? Se a gente não pagar eles, tudo que a gente tiver na conta, no caso a conta jurídica, né? Jurídica, a Senda, ela tem acesso à conta aqui. Ela quita, ela tira tudo que entrar na conta. Tudo que você tiver de bens, ela vai pegar. E você, a partir do momento que você fica devedor para a Senda, te fecham portas daqui para frente. Porque você é como se tivesse com uma ficha suja, né? Ninguém vai te conceder mais nada. E não era essa a nossa intenção. Não era e não é, porque a gente tem planos aqui, né? A gente iniciou fazendo uma coisa, mas a gente tem planos para poder... almeja chegar lá na frente em algum lugar, né? E a gente devendo para a Senda, a gente não vai conseguir fazer isso, né? E a gente está tentando fazer o máximo possível para a gente tentar pagar isso, né? Juntar então a gente já trabalhava dia e noite e agora a gente está trabalhando muito mais que isso, gente. A gente tá batendo cabeça em pedra mesmo. E isso foi uma das coisas que estimulou a gente
da assessoria. Na verdade, eu não sei nem se é essa palavra, né? Da assessoria. Na verdade, sim, gente. A gente ajuda as pessoas que vêm para cá para facilitar os trâmites para conseguir um documento, né, se empadronar. Então, assim, por exemplo, alugar um imóvel. Isso era uma coisa que a gente já fazia, sempre fizemos. Só que a gente fazia assim e não cobrava. A gente nunca cobrou, porque era uma coisa que a gente gostava. A gente, na verdade, tinha como se manter aqui e ajudar pra gente. Era um prazer, a gente, né, sempre encontrava com as pessoas e tudo isso. Só que hoje é diferente. Hoje a nossa renda é daqui. A gente tem que, pra gente fazer isso, a gente tem que deixar de fazer outras coisas. Exato. Então, a gente faz sim, com prazer. Só que pra gente deixar de fazer o que a gente faz, que hoje é o meio da gente se manter, a gente talvez tenha que cobrar, né? Mas a gente se estruturou muito para isso. Como que é se estruturar? Pra gente prestar qualquer serviço aqui na Espanha, hoje, tendo que prestar conta, sendo autônomo, a gente tem que não é assim simplesmente fazer qualquer coisa e não responder por isso, né? Então, qualquer coisa que a gente faça, se a gente ganha por isso, a gente tem que prestar conta, né? Conta, porque às vezes até mesmo o dinheiro, né? Se cai algum dinheiro na conta. A conta, você tem que dizer que dinheiro é exatamente, esse. tem que saber Então, de onde assim, a gente vem. não faz nada escondido aqui. A gente só deixou pra fazer isso, que é uma coisa que a gente vinha planejando há muito tempo. Depois que a gente tivesse autorização pra isso, né? Não simplesmente fazer por fazer, porque é assim que funciona aqui. Então, não adianta querer fazer as coisas escondidas e também querer passar por cima do que é legal ou não. Por exemplo, tudo que é relacionado, o que a gente faz é relacionado à cidade e o que a gente tem conhecimento, porque eu posso afirmar que a gente tem muito conhecimento, porque a gente rodou muito, apesar de estar sentado aqui, tudo que a gente fez aqui, a gente conheceu muito a cidade, a gente andou por todos os lugares, todas as coisas que a gente quebrou a cabeça foi a gente que fez sozinho, então a gente sabe os caminhos hoje. Então o que faz é evitar que essas pessoas cometa alguns erros que a gente cometeu, né? E até mesmo assim, para oferecer um serviço de qualidade, nós somos atrás de parceria. Parceiros. Por exemplo, a gente conseguiu uma parceria com uma escola de intercâmbio, uma escola muito boa aqui de Valência, bem famosa. Nós somos também relacionados a seguro, né? Sempre o seguro saúde que vem para cá, as pessoas falam, mas porque o seguro de saúde do Brasil é muito caro. No Brasil, seguro viagem, né? Aqui pode ser seguro saúde. Pode ser seguro saúde. Então, assim, a gente foi atrás para tentar prestar um serviço de foi atrás qualidade. E colocando o nosso nome à frente. Por exemplo, olha, as pessoas que vêm por intermédio nosso são pessoas que têm solvência, pessoas que vêm legalmente, que querem... que tem rendimentos para isso. Então a gente sempre colocou, olha, as pessoas que vêm através de nós são pessoas que vocês podem confiar. E foi assim que a gente conseguiu esses parceiros, porque não é uma coisa simples você ir lá e conseguir negociar, ser um pouco responsável por essa pessoa até ela chegar aqui. Então muitas coisas que a gente presta hoje como assessoria, né, é porque a gente buscou isso, intermédio do que a gente tem... nossa imagem, né? Nossa imagem e o público que a gente atrai, que são pessoas que realmente querem viver legal aqui. Então, seja com o imóvel, que a gente faz todo um trabalho, sabe, de explicar o que é esse tipo de visto, o que é quem não tem visto também, a pessoa que tem essa nómina Brasil. Então, essas pessoas que a gente se aproximou, eles entendem isso. Então, fica um pouco mais fácil no momento que está muito difícil alugar aqui na cidade pela demanda, né? E a pouca oferta que tem, né? E o que acontece? Muita gente, olha, eu vou falar pra vocês, a gente é brasileiro, mas muita gente usa de má fé disso, sabe, no momento que tá complicado pra isso, e usa pra enganar alguns brasileiros. A gente tem conhecimento de que algumas pessoas estão usando, né, pra atrair essas pessoas que estão desesperadas pra alugar e acabam, né, dando golpe. Recebendo então, dinheiro, hoje a gente é muito atento a isso, então a gente não cai, a gente tá na frente buscando, mas assim, a gente já tá esperto. Tem hora que a gente tá buscando um piso e a gente cai no trote, assim, deixa a pessoa dar asa pra pessoa e acaba descobrindo que a pessoa tá querendo te enganar. Só que hoje a gente sabe esse tipo de coisa que tá acontecendo aqui. Mas quem tá aí no Brasil, que chega aqui, que tem toda a inocência, né, não tem essa percepção de que está acontecendo isso, acaba caindo num golpe. E a gente o que a gente faz realmente filtrar isso, né? Então eu acho que isso ajuda muito as pessoas. Ajuda as pessoas e ajuda a gente também nesse momento que a gente precisa também
um meio de tentar, tentar resolver essa, o nosso problema, né? essa multa, né? Pra gente também E tudo que for estabelecer. relacionado a jurídico, gente, a gente não vai fazer nada que não cabe a nós, a gente faz o que a gente pode prestar aqui na cidade. Mas sim, se a pessoa precisar de uma informação, de um serviço que seja jurídico, que não cabe a nós, a gente não vai fazer isso, vai falar que a gente vai fazer isso, não. Mas a gente tem parceiros, né, advogados também que pode fazer isso. Mas cada um, né, no seu, como se diz, cada macaco no seu galho. O que cabe a nós, a gente faz. E o que não é pra nós, A gente pega assessoria. a né? gente tem parceiros que vai fazer isso. Então é isso. Mas tudo isso a gente só pode fazer depois que a gente tem autorização para fazer isso aqui, porque a gente tem que prestar conta. Então a gente não faz nada do que não é certo aqui. É lógico, acontece algumas coisas que não estão nos nossos planos, mas não foi porque a gente planejou fazer isso. Foi Foi a necessidade. Foi, gente. Vem com esse visto. Se você acha que você pode burlar, gente, toma cuidado, porque você tá em evidência. Sempre vai ter alguém que vai estar te olhando, sabe? Então, se você quer fazer isso, faça, não digo bem feito, né? Você tem que estar ciente que se der errado, você tem que correr esse risco, né? Por isso que aqui é muito difícil as pessoas, as lojas, enfim, as empresas contratar pessoas. Eu tô falando aqui em Valência, tá, gente? Eu não vou falar em outra região porque... Sim, tem regiões que até acontece. A gente ouve algumas coisas aí, então é melhor a gente falar daqui de Valência, tá? Então, aqui as pessoas não contratam. Mesmo espanhóis, assim, que... eu quero trabalhar, eu tô recebendo... De jeito nenhum. Tipo um seguro-desemprego, sabe? Aqui deles aqui, que eles falam de amparo. Eu quero continuar recebendo esse amparo, mas eu quero trabalhar no negro. Eles não aceitam. Eles não aceitam porque tem esse medo. Foi interessante que essa semana eu conversei com um rapaz, ele está de amparo, recebendo dinheiro. Que é um seguro, né? De afastamento. Tipo um seguro. Ele está ganhando 600 euros. E ele queria um dinheiro a mais para ajudar, porque agora vai entrar no verão, então nas praias, os bares contratam. E foi só assim, contratar ele para colocar as mesas, colocar as cadeiras na praia de manhã e depois à noite retirar. Então, assim, ele falou assim, não, tudo bem, eu posso fazer, mas eu não queria ser registrado. O rapaz falou assim, então não tem como. Então, gente, ele ia entrar de manhã, colocar as mesas, as cadeiras, ir embora, voltar só mais tarde, 8 horas, 9 horas da noite, para retirar. O rapaz não aceitou ele ficar no negro. Por quê? Porque ele tem medo. Então, hoje a gente pode falar porque tá do outro lado, né? Exato. O lado, assim, contratar. Então, a gente sempre escutou quem tá, né, será que eu vou conseguir o contrato? Gente, quem tá desse lado não contrata. Pessoas que não têm papeles, que é ilegal, né, aqui. Por quê? Porque o risco é muito grande. Porque todo mundo teme acontecer o que aconteceu com a gente. A gente teve sorte de ter a multa menor, que assim é assustador o valor, mas assim é a multa menor, né? Ela pode chegar a 30, 40 mil. Eles podem fechar o estabelecimento, dependendo do número de pessoas que tá lá dentro. E no nosso caso foi assim, foram bonzinhos com a gente, né? Apesar de ser assim uma coisa que vai matar a gente, eles foram bonzinhos. Foi o que ele quis dizer, eles foram bonzinhos com a gente. Então a gente escuta muito assim, de alerta pra vocês, gente. Muitas coisas que aparecem na internet, pessoas falando que tem contrato de trabalho aqui, acabando de chegar na Espanha como turista. Sim, a gente sabe que existem empresas que dão contrato de trabalho. Mas o que acontece? Essa empresa está sujeita à fiscalização, a levar uma multa, né? Uma multa, sim, porque ela está fazendo coisa errada. E essa pessoa que tem o contrato, sendo turista, não passou o período legal de se legalizar aqui, ela só está se enganando, porque esse contrato não serve para nada. Porque o contrato de trabalho que a pessoa tem não quer dizer que ela vai estar legal. Porque existem regras aqui dentro, gente. Você só pode ficar legal depois que você atingir um período aqui dentro. Existem algumas maneiras, né? E dizer que tem um contrato não quer dizer que você está legal para quem veio sem autorização de trabalho. Nós mesmos tentamos. A gente conhece pessoas que às vezes, eu preciso de um contrato. Até chegamos a perguntar se seria... Não pode, gente. Sem papéis, não pode. Isso é uma regra. E se você faz isso, às vezes você quer ajudar, às vezes até brasileiros mesmo, né, sempre pede ajuda. Só que você tem que estar ciente que você uma hora pode, né, que geralmente, se complicar. Geralmente o trabalho que no negro que eles falam aqui é uma questão de ajudante de construção, não, nem na construção na verdade, né? Ajudante de pintor, que é coisinha simples, básica, rápida,
né? Porque empresas também que fazem de construção não pegam também, não pegam de jeito nenhum, mas assim, vai fazer bico. Tipo assim, conhece um rapaz que faz é pintor, precisa de um ajudante, vai lá, você faz um trabalhinho nos dias e pronto, entendeu? Assim, e se você né, consegue, você teria que ter conhecimento, enfim, é o que mais tem aqui de tem que ser uma coisa bem escondida, né? Coisa bem escondida. Então, mas, gente, legalmente, trabalhar assim, empresas, certinho, eu dizer. Então, toma cuidado com o que vocês ouvem, se iludir de uma certa forma. Eu vou pra lá que eu vou conseguir um contrato sendo turista, gente, porque as coisas não acontecem assim aqui. Aqui na Espanha, se tem uma coisa que funciona, é as leis. E isso assim, não tem choro e não tem vela. O que é correto aqui, se você sabe fazer as coisas certinho, tá ótimo. Mas se você der uma vacilada, você pode pedir pro Papa, pro rei, você não consegue consertar isso. E você ficando marcado aqui, esquece. Exatamente. Você não consegue mais nada, né? Então toma muito cuidado com isso. Então era isso que a gente queria deixar de alerta, dizer mais essa cabeçada, né? Dessa vez não foi nem, sabe, não foi culpa da gente mesmo, a gente não tinha essa intenção, porque a gente nunca teve a intenção de fazer nada que era incorreto aqui na Espanha. Pelo contrário, a gente está batendo na pedra para poder fazer tudo certo. E por isso que a gente tem passado por tantas coisas, porque a gente quer ficar corretamente aqui. E a gente deu esse vacilo e por azar, né, que isso foi um azar, né, danado, a gente tá com essa bomba aí pra fazer. Mas assim, a gente tem muita fé que a gente vai conseguir pagar isso, sabe? Se a gente não conseguir pagar total, a gente quer ter uma boa parte para poder parcelar o restante, ou pelo menos a gente conseguir movimentar a conta para tentar pegar um empréstimo no banco e pagar isso. O que a gente não quer é ficar com essa pendência aqui, porque a gente não é da gente fazer, nesse momento, ter esse problema, que isso é um problema muito grande, né? Então foi isso. Então, assim, cuidado, se quiserem fazer as coisas, né? Tenha ciência que as coisas podem acontecer assim, né? Que muita gente não acontece, mas a gente está sujeito a acontecer. Nós somos os manezão que se ferrou. Essa que a gente sempre escutou, mas nunca teve evidência de que acontecesse isso, né? Pelo menos eu nunca vi ninguém falando isso mesmo real acontecendo. Então realmente acontece e estamos nós aqui de exemplo e estamos com essa dívida para pagar. Então vocês fiquem, sabe, tomem cuidado com isso, façam a coisa certa, sabe? Se ainda não está preparado para vir, se não tem recurso suficiente, se prepare e venha para poder se manter esse período que você não precise trabalhar. Então o que a gente deixa de dica, se você realmente vem com esse visto de residência não lucrativa, se prepare para ficar esse período de 1 ano, sabendo que depois de 1 ano você pode, né, tentar conseguir essa autorização de trabalho, mas não tenta fazer coisa errada antes do tempo, porque pode sim não acontecer nada, mas pode acontecer e você ter uma notícia como essa que nós tivemos. Exato. Bom, gente, fica a dica, né? Se alguém tem dúvidas aí, deixa nos comentários, manda um e-mail pra gente, tá? E não esquece... Deixa o likezinho. Exatamente, se inscreve no canal e aperta o sininho. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau.